Voltamos com alimentação. E aqui ao meu lado está a doutora Patrícia Vieira. Ela é formada pela Faculdade Federal de Viçosa, tem especialização pela Unifesp e experiência em atendimento clínico de jovens, adultos e gestantes de alto risco, não é mesmo, doutora? Boa noite, Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora. Eu que agradeço. E bom, as festas de final de ano já estão aí. E não adianta, por mais que a gente faça dieta durante o ano inteiro, chega no final do ano a gente acaba sempre cometendo aquele pecado da gula. E como cuidar do nosso organismo no dia após a festa? Quais são os produtos ou mesmo, enfim, o que a gente deve comer para se livrar de tudo de ruim que a gente colocou dentro do organismo no dia das festas, doutora? Bom, com relação às festas do ano, é claro que acaba acontecendo alguns abusos pelos tipos de preparações que as pessoas consomem nesses dias. E acaba sendo uma semana inteira. Isso. Porque você começa no Natal e vai terminar no Ano Novo. Uhum. A dica sempre é você procurar utilizar nos dias posteriores a esse consumo exagerado alimentos mais leves, ricos em antioxidantes, que são as frutas, as verduras, os legumes. Claro que o que eu consumir no dia da festividade não vai ser eliminado. Aquilo ali você vai acabar absorvendo, não adianta. O que a gente tem que fazer é aumentar o consumo dos alimentos que vão ajudar a desintoxicar aquela intoxicação que eu fiz no meu organismo. Então, procurar mais abusar dessas frutas, verduras, legumes, que vão ajudar a reduzir um pouco os efeitos nocivos do excesso do consumo desses outros alimentos. Tá certo, mesmo porque também nesse período tem alguns produtos que só aparecem no período de Natal e, bom, Ano Novo. Então, poxa, uma vez ao ano, né, não tem como eu comer. Quais são os produtos que a gente deve riscar de qualquer jeito da nossa lista e quais são aqueles que a gente pode consumir, mas de forma moderada? Claro que o ideal sempre é evitar as frituras, muitos embutidos. Se você não costuma consumir esses alimentos, vai consumir só uma vez no ano, não vai matar ninguém consumi-los. Mas o ideal é que tente evitar um pouco mais isso. Por exemplo, vai comer o peru, o chester, Os procura fios de ovos, procura pegar mais a parte da carne branca, do peito, sem muita pele, que já ajuda bastante. Os doces, tem vários tipos de doces, tenta escolher um ou outro. E assim, por exemplo, se na noite eu consumir um tipo de doce, um alimento, no dia seguinte, que na hora do almoço, eu já evito aquele, eu já utilizo um outro, para poder tentar compensar um pouquinho esses exageros. E as frutas secas, elas podemos consumir normalmente? Elas são muito boas, elas têm uma gordura muito boa, é excelente para o nosso organismo. É claro que se em excesso não é muito legal. Então tenta porcionar, por exemplo, vai pegar o amendoim, uma porçãozinha que dá num punhadinho de mão. Porque o que acontece é que as pessoas vão lá, pega um pouquinho, aí dá uma voltinha, conversa com uma pessoa, ela pega mais um pouquinho. E isso vai a noite inteira. Com certeza. Então, tentar um pouquinho, amenizar um pouquinho, mesclar, fazer alternando com essas frutas secas, com as frutas frescas, com o pêssego que tem mais nessa época, ameixa, utilizar mais fatias de abacaxi, e aí você vai amenizando um pouquinho a situação. Não pegar muito aqueles petisquinhos de frituras, de muitos queijos, muitos salames, presuntos, essas coisas é que são mais perigosas. E cuidado um pouco com excesso de bebida alcoólica. Também. Porque o álcool também é muito prejudicial e em excesso é muito ruim mesmo. Depois de algumas taças, no dia seguinte você sempre acorda um pouquinho mais inchado, o anelzinho não sai do dedo, né? Com certeza, excesso de refrigerantes, porque você consome alimentos que tenham muito sódio e isso vai aumentar a retenção de líquido. Não tem como. E a nossa pele acaba sofrendo com essa intoxicação também, né, doutora? De que forma que isso transparece?
esses alimentos, por eles terem uma grande quantidade de gordura, essa gordura ruim que é a saturada, uma grande quantidade de açúcar e de sódio, isso faz com que você atrapalhe a sua pele. Você vai destruir uma parte do colágeno, você vai obstruir muito ali toda aquela circulação sanguínea que tem na nossa pele. Então, o ideal é que você, se eu consumir esses alimentos, mas no dia seguinte, nos dias seguintes, você aumentar o consumo dos antioxidantes, aí você tenta amenizar um pouco essa situação. Porque esses alimentos ruins, eles vão aumentar essa oxidação na nossa pele, então vai aumentar os radicais livres. E eles vão ajudar no envelhecimento. Então eu preciso neutralizá-los. Aí eu utilizo uma grande quantidade dos antioxidantes. E quais são esses alimentos? Os antioxidantes que nós temos aí em maior quantidade tem nas frutas, nas verduras e legumes e na castanha, que tem o selênio. Tem no azeite extra virgem também, tem o ômega 3. Tem a vitamina C, que estão nas frutas cítricas, laranja, limão, abacaxi, goiaba. Você utiliza eles também. Os alimentos que têm vitamina A, cenoura, abóbora, manga, mamão. Então, tem que se alimentar de forma saudável, né? Fazer uma salada de frutas também, como uma das opções de sobremesa, isso também ajuda bastante. Com suco de laranja, rico em vitamina C. Faz um belo prato de saladas, consome primeiro a salada, posteriormente os outros alimentos. Pode acrescentar as frutas na salada, também é uma Nesse boa verão dica. fica uma delícia, né? Arroz com amêndoas. Nossa, uma saladinha com manga, eu adoro. Também, fica muito bom. E aqui, estão me falando aqui que, bom, existe realmente a tradição de comer ervilha no final do ano. Quais as vitaminas presentes nela? Ervilha ou lentilha? Lentilha, verdade. Colocaram ervilha, mas é lentilha. Lentilha e romã, os carocinhos de uva também, né? De uva, tem todas essas simpatias. A lentilha, ela é uma leguminosa do grupo dos feijões. Ela tem uma grande quantidade de ferro, de cálcio, de vitaminas do complexo B, então elas são muito boas. O problema é a maneira como você faz essa lentilha, que aí acaba acrescentando bacon, frita o ovo. Mas tudo bem, se é uma vez só, não tem tanto problema. O ideal é que consuma ela, faça ela mais como uma salada. Você pode germinar a lentilha também e usá-la crua, que ela fica mais macia. E aí você aproveita melhor as propriedades dela. E as frutas desidratadas, elas contêm menos vitaminas ou não? Não, as frutas desidratadas, o que acontece? Você retirou a água. Com isso, você fez com que ela ficasse mais doce, que aí ela vai concentrar mais o açúcar dela. Não perde, dependendo da maneira como você desidrata, a temperatura que é utilizada, você não perde as propriedades das frutas. Perde um pouco. Sempre a fruta fresca, ela vai ter muito mais vitaminas e minerais do que um alimento que você fez processou de alguma maneira. Mas o desidratado também é uma boa opção para você utilizar essas frutas. E como elas ficam mais adocicadas, porque elas concentram mais, elas são uma boa pedida maneira de você não consumir doces e utilizar essas frutas. Tá certo. Mata a vontade do doce. E tem uma pergunta aqui do Leonardo. Os antioxidantes estão cada vez mais frequentes nos cosméticos e dermocosméticos. Eles realmente previnem o envelhecimento precoce, doutora? Sim, porque os antioxidantes, o próprio nome diz, ele vai antioxidação. A oxidação faz com que a oxidação é a destruição das células. Se as células estão destruídas, você vai prejudicar, no caso aí, a pele, como todos os órgãos do nosso organismo. Então, os antioxidantes, eles são fundamentais para ajudar no rejuvenescimento, seja da pele ou seja do nosso organismo como um todo. Porque não é só a alimentação que faz, nós produzimos em grande quantidade os radicais livres, que são os que oxidam o nosso organismo. É poluição, estresse, o estresse no sentido de uma pessoa irritada, nervosa, com qualquer coisa, briga por qualquer motivo, fica muito chateada, o estresse do trânsito, da pressão do chefe, tudo isso contribui para você aumentar essa produção desses
radicais livres. Aí os alimentos, excesso de gordura, essas gorduras ruins, saturadas, gordura trans, excesso de bebida alcoólica, cigarro é um outro fator que aumenta muito a oxidação. Então você precisa desses antioxidantes para combater. Claro que se eu tenho menos fatores que vão oxidar e mais o que antioxida, aí eu retardo o envelhecimento. Porque se eu tenho uma grande quantidade dos fatores que oxidam e eu tenho pouco do antioxidante, eu vou ficar elas por elas, não vai adiantar muita coisa. Entendi. Você não vai ver os efeitos desse antioxidante. Então eu preciso reduzir um pouco o que oxida e aumentar mais os antioxidantes. E a atividade física nesse caso? Faz bem? Também ajuda bastante. Não aquela atividade física do atleta, porque aí é extenuante, é uma coisa que sobrecarrega muito o nosso organismo, não é uma coisa saudável para o nosso corpo. Mas uma atividade física, uma caminhada, ginástica, até mesmo um esporte que você não é aquela coisa para um atleta, para uma competição, ajuda bastante a aumentar essa antioxidação. É uma atividade física regular, então, né, doutora? Isso. E algumas pessoas, elas têm a sensação de fome, mesmo tendo acabado de consumir uma fruta, ou seja, a fome persiste. É muito chato você comer e ainda sentir fome. O problema é a quantidade ou o hábito alimentar? Qual é a solução, doutora? Olha, tem vários fatores aí que podem justificar. Primeiro, a maneira como a pessoa mastiga. Às vezes ela come muito rápido. E aí não dá tempo de mandar a mensagenzinha para o cérebro para dizer que já está satisfeito. Pode ser que nas outras refeições anteriores ela tenha consumido uma quantidade muito inferior do que ela necessitaria. Então só uma fruta não vai ser o suficiente. A fruta é um alimento que a gente faz a digestão muito rápido. Então é uma tendência, se você tem um desequilíbrio nos outros horários das refeições, que você consuma e logo em seguida está com fome novamente. Mas se eu tenho uma alimentação mais balanceada, uns horários mais regulares, normalmente isso não acontece. Você fica satisfeito ali por um tempo. Não vai ficar por tanto tempo como se você estivesse almoçando. Com certeza. Porque você tem muito mais alimentos ali no almoço. Mas a fruta, ela costuma satisfazer. Tem frutas que são mais densas, que elas são mais consistentes, que você se sente mais satisfeitas do que outras. Tem frutas que são mais leves. Você vai comer uma banana e uma maçã. Claro que a banana vai te sustentar muito mais do que uma maçã. Então, se você é daquela pessoa que tem muito essa questão dessa fome, substitui o tipo da fruta que vai consumir naquele horáriozinho. Por uma banana, um quarto de um abacate, que é fruta que é mais, né, tem mais gordura, então ela sustenta mais, uma metade de uma manga. Aí você vai trocando ao invés dessas que são mais leves, que é maçã, ameixa, pêssego, pera até sustenta mais do que a maçã. Pra mim... Mas isso é muito individual. Tem pessoas que comem maçã e ficam morrendo de fome. Falam que abre o apetite. Pra outras comigo pessoas, acontece não. isso. Isso vai variando de pessoa para pessoa. Porque é ácida, é mais ácida. Porque a digestão dela é muito rápida, por ela ser mais leve. Então, pode ser que dê isso mesmo, abre o apetite. E a gente deve ter cautela no consumo das barrinhas de cereais ou podemos consumir à vontade? É bom ter um pouco de cautela, porque essas barrinhas de cereais que são vendidas, elas têm uma quantidade de açúcar. Então, o açúcar refinado. É necessário, não vai ficar comendo 3, 4, 5 barrinhas durante o dia. Em algum horário ali, em algum intervalo de lanchinho, você substituir uma fruta por uma barrinha, ok. Para matar aquela vontade do docinho, você pode estar utilizando. Mas a fruta é sempre melhor do que uma barrinha de cereal. Mas dependendo de onde você estiver, a praticidade, é mais fácil você carregar uma barrinha do que, às vezes, uma fruta. Então, você pode utilizar essa opção. Mas não deve ser em grandes quantidades. Entendi, várias barrinhas. A barrinha é sempre melhor do que aquele doce. Tipo, uma barrinha com um pouquinho de chocolate é bem melhor do que consumir uma bomba de chocolate. Com certeza. Porque na bomba de chocolate tem aquele creme, é uma bomba. Uma bomba atômica, né? É uma bomba calórica. Mas eu quero comer a bomba.
tudo bem, aí é uma escolha sua. Claro que a barrinha vai ser melhor do que a bomba. Tá certo, doutora. Muito obrigada por sua participação. Eu Foi que um prazer agradeço. tê-la aqui novamente. E vocês que estão aí, internautas, por favor, enviem suas perguntas pelo nosso site www.belezaemfoco.tv.br e ao final do programa vocês vão concorrer àquele super kit exclusivo com produtos dos nossos apoiadores. E voltamos no próximo bloco com o assunto moda.